Deixa que eu falo, tudo bem, galera? De volta aqui no canal e a gente precisa falar sobre algumas coisas que aconteceram ao longo desta sexta-feira no Grêmio. O Grêmio chegou em Brasília, uma das surpresas, Renato junto com a delegação. Segunda surpresa, não estava na delegação o Soteldo. E a gente vai falar também sobre o acordo que finalmente foi feito entre Grêmio e Lucas Leiva. Afinal de contas, o Lucas Leiva estava no exercício da função, tinha contrato ainda por cumprir com o Grêmio, mas teve problema cardíaco, impedido de jogar futebol, mas agora foi feito todo um acordo e vida que segue, sem nenhum tipo de rusga entre Grêmio, tudo resolvido entre Grêmio e Lucas Leiva. Te inscreve no canal, dá o teu like, aperta o sininho, porque depois da vinheta eu chego pra gente atualizar as informações do Grêmio. Neste vídeo eu quero te falar da Marques Pan, que é a maior fabricante de pão francês do Brasil. Sim, sinônimo de pão francês, Marques Pan. Marques Pan, sinônimo de pão francês. Eu faço sempre aquele desafio, vai lá no teu local preferido de compras e pergunta, de onde é o pão que vocês vendem aqui? Se a resposta é que o pão é da Marques Pan, a qualidade é garantida. Marques Pan, para nós o pão é sagrado. Bora lá, vamos começar pelo Lucas Leiva, tá? O Lucas Leiva já tinha um tempo aí que estava para acertar uma situação com o Grêmio, agora ficou definido, o Grêmio tem a pagar algo em torno, um pouquinho mais de 7 milhões de reais pelo tempo que restava de contrato para o Lucas Leiva. Isso vai ficar sendo pago ao longo dos próximos 70 meses, algo em torno de 100, um pouco mais de 100 mil reais. Nessa situação, era um dinheiro que o Grêmio devia para o Lucas Leiva, era um direito do Lucas Leiva, agora está tudo acordado, tudo acertado, vida que segue. Aliás, o Lucas Leiva hoje optou por ser empresário de futebol, mas o Lucas Leiva era talhado para a função de ser um diretor executivo, de ser um coordenador técnico, um gerente de futebol dentro do Grêmio, pelo conhecimento de futebol e pelo conhecimento de mercado. Afinal de contas, jogou muito tempo na Lazio, jogou muito tempo em seleção brasileira, jogou muito tempo no Liverpool da Inglaterra, mas a opção do Lucas Leiva nesse momento é trabalhar como empresário de futebol. Inclusive ele é um empresário do Kaique, goleiro do Grêmio. Bom, dentro de campo, tá? O Grêmio chegou em Brasília, vai jogar amanhã no Mané Garrincha, quase mordi a língua aqui, quebra-queixo, vai jogar amanhã às 9 da noite, no Mané Garrincha, lá em Brasília. 7 da noite eu vou estar abrindo mais uma jornada do Bagé. Conto com a tua audiência aí no outro lado da tela. Já te inscreve no canal, dá o teu like, aperta o sininho para receber as notificações. E nós fizemos a cobertura, o pré-jogo da chegada. Lá está o repórter da minha jornada, o repórter Eduardo Picão. E quando desembarcou a delegação, chamou a atenção que o Renato chegou junto. Como assim o Bagé chamou a atenção? Ele é técnico do Grêmio. Pois é, mas contra o Bragantino, como ele não poderia entrar no estádio, ele sequer foi para Bragança Paulista. Então se imaginava que ele pudesse tomar a mesma atitude agora, ficando em Porto Alegre ou indo para o Rio de Janeiro. Mas o Renato foi, inclusive, perguntado sobre algumas situações na coletiva do último domingo, depois da derrota do Grêmio para o Criciúma, e uma das coisas que ele se mostrou bastante irritado era referente às críticas que ele recebeu por não ter ido a Bragança Paulista. Bom, se foi pelas críticas ou não, o certo é que o Renato está em Brasília. A partir de amanhã, provavelmente, depois do jogo, tem a folga dos jogadores, mas aí é um problema do Renato, cada um faz o que quer, mas essa informação, o Renato está em Brasília. Bom, quem não está em Brasília é o Soteldo. E tu sabe que hoje no Debate Raiz, sobre essa polêmica ainda de quem vai perder o lugar no time, o Cristaldo ou o Monsalve, porque o Renato já disse na última entrevista, depois da derrota para o Criciúma, de que não pode jogar os dois juntos, algo que eu divirjo completamente, eu discordo completamente. Para mim os dois podem jogar, porque os dois são jogadores de qualidade, acho que um complementa o outro. Os melhores momentos do Grêmio passaram pelos pés de Cristaldo e de Monsalve, eles dando assistência ou fazendo gols. E os problemas maiores que o Grêmio enfrentou até agora foi justamente em jogos que, na maioria das vezes, eles não estavam mais em campo quando a situação piorou. Bom, mas é o Renato, o treinador, e aí começou a se trabalhar o seguinte: vai jogar o Edenilson. Quem é que vai sair, o Cristaldo ou o Monsalve? E eu disse no Debate Raiz mais cedo, olha, eu tiraria o Soteldo. Joga com o Bright White, ou o Diego Costa, como queiram, tira o Soteldo e adianta, faz pisar um pouco mais na área. O Cristaldo, quem sabe até o próprio Monsalve. Eu tiraria o Soteldo. Mas o Soteldo foi preservado por desgaste físico. Aí abre essa brecha agora. Ou o Renato simplesmente vai colocar o Edenilson nesta vaga que seria do Soteldo, e aí, como eu disse há pouco, vai adiantar para fazer pisar na área o Cristaldo ou até o Monsalve, ou o Renato já tinha na cabeça tirar Cristaldo ou Monsalve
E agora ele pode ter uma outra alternativa, de quem sabe até rechear um pouco mais o meio de campo, para tentar fechar a casa e quem sabe arrancar um empate, que já seria um baita resultado contra o Botafogo. Eu tô desesperançoso do jogo contra o Botafogo. Eu acredito que a gente vai perder o jogo. E talvez perder até com uma certa facilidade, tomara que eu me engane. Agora, será que o Renato pode botar mais um zagueiro? Eu não acredito, porque o Renato teve o Kahneman de volta, que tinha ficado fora do último jogo contra o Criciúma para resolver problemas particulares, mas, por exemplo, o Rodrigo Caio, embora tenha jogado as 2 últimas partidas, contra Bragantino e contra Criciúma, cara, as 2 últimas não, né, porque no meio disso ainda teve o Flamengo, mas eu não me empolgo com o Rodrigo Caio, tá, eu não me empolgo. Gustavo Martins veio bem, o Rodrigo ele continua de fora e ninguém explica o que aconteceu, o Gemerson continua de fora e ninguém explica o que aconteceu. Além dos zagueiros, tem o Pavão também que está fora e ninguém diz o que aconteceu. Mas o Renato tem o Kahneman, o Renato tem o Jeromel, o Renato tem o Gustavo Martins, o Renato tem o Rodrigo Caio e o Renato tem o Nathan Felipe, que claramente é o último da fila. Eu não acredito que o Renato vai botar mais um zagueiro. Para mim, o Edenilson entra no time. A dúvida é se ele entra naturalmente na vaga do ausente Soteldo ou se ele entra e o Renato pode ainda colocar mais alguém no sistema de meia cancha. E aí o Edenilson pegaria a vaga do Cristaldo ou do Monsalve. Deixa nos comentários aí o que tu prefere. Te inscreve no canal, dá o teu like, aperta o sininho para receber as notificações. Neste sábado, jogo balada, 9 da noite lá no Mané Garrincha, em Brasília, Botafogo e Grêmio, 7 da noite. A gente abre mais uma jornada do Bagé e eu conto com a tua audiência aí no outro lado da tela. Até daqui a pouco.